Isso, Nicolas, Giovanni, quem mais aí? Vamos lá, o Alex, Carlos Alberto, Ayala, Luana, Marcos Vinícius, o Nicolas, a Radija, né? Você está com problema com o nome da Radija, não sei se é Radija ou Radija. Vinícius. Ok, Giovanni. Radija. Ok. Todo mundo aí, né? É o seguinte, eu estava olhando aqui, por que meu computador está sofrendo com essa internet agora? Porque eu estava tentando baixar aí a primeira parte, né? Para poder já jogar lá no Canvas, né? Para ser mais rápido, já também colocar para o... Quem que era que estava? Ulisses, né? Também mandar para ele, que ele deixou aqui. Estou vendo que ele não está na sala, acho que ou ele está na sala, deixa eu ver. Não está. Então, aí eu mandaria para eles, mas o problema é que está tendo uma atualização, maldita atualização do Windows, viu? Então, está tendo uma atualização do Windows e está me deixando devagar aqui, né? Porque essas atualizações do Windows são muito pesadas, né? Então, ele fica demorando e ele fica baixando o pacote. Então, isso está consumindo uma parte da internet aqui, por isso que está demorando para eu compartilhar as coisas com vocês. E desde a semana passada está tendo muitas atualizações do Windows. E, em geral, eu até lembro de ver, né, se está tendo alguma atualização para eu fazer antes de começar a aula. Hoje eu esqueci, né? É de domingo para segunda, a gente sempre acaba esquecendo. Valeu, Carlos, já enviou a atividade. Valeu. Então, agora, né, vamos dar continuidade e, na medida do possível, tenha um pouquinho de paciência por causa dessa questão, né, da internet, por causa da atualização, tá? Ah, tá ok, Marcos. É, Carlos. O Carlos, né, que colocou lá a atividade. Tá bom. Então, voltando aqui, né? Voltando aqui a essa questão. Deixa eu ver se eu estou compartilhando com vocês, porque senão eu fico falando e... Então, nós estamos definindo o que é curva de nível, né? E essa questão da curva de nível tem várias aplicações, que eu vou descrever algumas aqui, e nada mais é do que, para cada figura no R3, nós vamos escolher, né? Olha aí a palavra, nós vamos escolher. Só um minutinho, pessoal, de novo aqui, aquele probleminha do pincelzinho, né? Opa! Tem mais um colega se juntando aí. Então, nós vamos escolher, nesse caso, então, algumas alturas iguais para Z, né? Para poder traçar aqui embaixo, né? Aqui embaixo. Só um minutinho, de novo. Agora, deixa eu escolher assim, ó. Tem que pegar a manha desse negócio aqui, que não é fácil, não. Mas eu estou tentando. Então, a gente vai escolher aqui no R3, nessa curva, justamente algumas alturas para Z, né? Por exemplo, a de 45, e verificar como é que fica o contorno no R2, né? Essa que é a ideia. Então, é isso que eu já tinha falado naquela primeira introdução. Mapas, né? Mapas de contorno são usados em mapas mesmo, né? Na parte, né, de topografia, né? Que eu já vou mencionar, que você faz planos imaginários cortando montanhas, por exemplo, qualquer relevo, né? De tal forma que você escreve o mapa de contorno, ou curva de nível, por altura em relação ao nível médio do mar, tá ok? Isso também é importante, principalmente nessas aplicações da topografia. Então, na prática, aí, eles usam o nível médio do mar para construir esse mapa de contorno ou curva de nível, né? Que é um mapa topográfico, né? Então, vamos lá, vamos começar a ver um pouquinho aí. Então, na topografia, né? Na topografia, se usa muito o mapa de contorno, e vocês estão vendo, então, justamente aqui é um vulcão, é o Santa Helena, lá nos Estados Unidos, né?
em que vocês estão vendo as curvas de nível, por exemplo, essa roxa aqui, né? A altura em relação ao mar é 1.500 metros, ó. A vermelha aqui, ó, 2.000 metros, né? Então, aí, por altura, né, em relação ao nível do mar. Essa azul aqui é 1.000 metros. Então, todo esse contorno muito irregular é porque a superfície é irregular, né? A superfície topográfica, né? Mas existem outras, né? Vocês estão vendo aqui outras linhas indicando a topografia, né? A altitude, né? Vocês estão vendo várias outras aqui, né? Então, neste caso, como eu falei, as altitudes que são representadas por essas linhas aí, né? Indicam a altitude em relação ao nível do mar, né? Ao nível médio do mar, né? E essas altitudes, em cada uma das linhas que tem a mesma cor, por exemplo, pegar a linha de 1.500, se a gente for caminhando sobre essa linha, a gente vai estar sempre na mesma altura em relação ao nível do mar, ou mesmo aí esta daqui, né, que é de 1.000 metros, né? Então, isso é chamado de mapa de contorno, são usados na agricultura, terraplanagem, edificações, estradas, áreas ambientais, obras sanitárias, né? Tudo isso são aplicações, né, que vêm aí, obras de engenharia. Vocês estão vendo uma estrada aqui, ó, e vocês estão vendo também do lado aqui da estrada, ó, linhas que indicam curvas de nível, para não sofrer o quê? Erosão e ter queda de barreira aqui sobre a própria pista, né? E a pista ela é construída, né, usando esses mapas de contorno, é analisado os mapas, né, de tal forma a você seguir o contorno, né, da topografia, seguindo esses mapas de contorno que você está vendo aí, um exemplo justamente do vulcão, né, Santa Helena. Então, isso é mapa de contorno, nível, curva de nível, né, que vocês estão vendo aí. Na agricultura, elas são aplicadas em lavouras e para evitar a erosão do solo, né, para dar mais suporte ao solo, principalmente durante o processo de chuva, né? No interior do Brasil, nós chamamos dessa erosão do solo de vossoroca, né? Não sei se vocês conhecem esse termo. Então, vocês estão olhando aqui justamente as curvas de nível que é feito aqui em alguns morros, né, ou mesmo montanhas, no entorno das montanhas, onde cada um desses patamares que eu estou mostrando tem uma certa altura em relação ao nível do mar, né? Agora, essa técnica que vocês estão vendo aí do lado se chama terraceamento. A ideia é que, construindo desta forma, né, fazendo a agricultura desta forma, construída a agricultura usando curvas de nível, desta forma permite reter mais água no solo, abastecendo o lençol freático. Então, um lugar que não tem curva de nível, o lençol freático é menor, né? Evitar a erosão do solo e manter o solo fértil, né? Porque quando tem a erosão, a camada mais superficial do solo é a mais fértil. E com a erosão leva embora, as chuvas levam embora a camada mais fértil, né? Vai tudo para o rio e do rio vai para o mar, né? Então, aqui é do site do Embrapa, eu tirei justamente esse slide, terraceamento, né? Você vê que essa região aqui, ó, ela não tinha curvas de nível. Então, olha o lençol freático aqui embaixo, né? Então, a chuva caía, havia uma certa penetração, mas muito pouco, não abastecia o lençol freático, né? Que é basicamente aí onde vão surgir as minas, que vão surgir rios, né? Então, aqui era uma terra pobre em água, basicamente, né? Então, tem muita perda de água por enxurrada. Isso quando não acontece a degradação muito forte, que é a vossoroca forma um buraco muito grande aqui, né? No interior de São Paulo, a gente vê essas vossorocas, né? Agora, do lado de cá, né, na mesma região, foi construído, né, no mesmo ano, foi construído as curvas de nível. Vocês estão vendo as linhas aqui de curva de nível em relação ao terreno. Ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Isso faz para retém a água, né, diminui a enxurrada e mais água vai para o lençol freático. Né? Então, isso, você vê que até a vegetação
se tornou mais verde, né, mais exuberante. O mato lá atrás acaba voltando. Vocês estão vendo que aqui atrás agora tem muito mais árvores. Tá bom? Aqui é uma visão bem interessante também. Isso, o Carlos colocou. Na China se usa muito isso, né? Eu até tinha um aqui, eu tirei, porque era tanta foto de agricultura, Carlos. Você lembrou bem que na China usa muito, né? Eles chamam, como é que fala? Tem um nome. É terraço, né? Eles chamam de terraço, né? Mas culturas em terraço. Aqui também, uma outra situação, né? Em que na parte de cima, né? Você tem a mesma região cheia de plantações com curva de nível, cheia. Então, isso faz com que o rio aqui tenha bastante água vindo pelo lençol freático, né? Mas não leve embora a terra mais fértil, né? Agora, aqui estão as vossorocas, ó. Essas são as vossorocas. Você vê que sem a curva de nível, acaba ali, a parte perto do rio, que é a mais fértil, acaba sendo levada pela chuva, né? Então, a chuva proporciona esse tipo de situação. Tá? Então, aí, novamente, uma comparação de curvas de nível, aplicação delas em agricultura. Agora, meteorologia, né? Peguei aqui uns mapas de contorno, onde tem pressão atmosférica constante sobre as curvas de nível, né? Então, pegar aqui, ó, por exemplo, ó, aqui a pressão é 1010. Então, aqui é 1012, 1014, está aumentando, ó, vocês estão vendo, ó, 1018, 1020, 1022, 1024, 1026. Então, aqui é o que eles chamam na mídia, aí, o pessoal de meteorologia, né, chama de zona de alta pressão. Né, são essas linhas aqui, ó, justamente nessa região aqui, né? E tem zonas de baixa pressão, né? Se você olhar essa região aqui, ó, 1002, então, entre a zona de baixa pressão e de alta pressão, ocorre ventos, tá? O vento, a tendência é ir para baixa pressão aqui. A tendência é o vento soprar, né, para regiões de baixa pressão. Ok? Agora mais uma aqui, ó. Isotérmias de meteorologia. Ali era isobáricas, tá? Isso aqui é chamado de curvas isobáricas, que é a mesma pressão atmosférica, tá? Então, a curva de nível é pressão atmosférica. Agora não tem nada a ver com a altura do terreno, né? A altitude do terreno. Aqui é isotérmicas, né? Isotérmicas ou isotermas são mapas de contorno de temperatura. Então, sobre cada curva de nível, a temperatura é a mesma. Então, vocês estão vendo aqui, até fica mais fácil de perceber, porque além das linhas, tem até um colorido aí para chamar a atenção, né? Mas, por exemplo, essa linha aqui, ó, que eu estou destacando, temperatura 10 graus. Aqui, 20 graus, né? Deixa eu ver se tem mais algum número aqui que se a gente... 30 graus aqui, ó, tem 30 graus também. Então, você vê que vai mais perto do Equador, mais quente é. Mais perto dos polos, né, você vai ver que a temperatura é bem menor, né? Aqui tem de 10 graus, linhas de 10 graus, tudo isso. Então, aí está o mapa de contorno como que tem aplicação muito grande, né, como eu falei para vocês. Agora, uma coisa que se destaca, né, é essa questão de elevação e depressão, né? Se você tem uma montanha com esse perfil, para construir as curvas de nível, você tem que passar aqueles planos imaginários, né, que eu estou mostrando aqui, ó. Aí ele vai fatiando a montanha e você vai projetando o perfil com a mesma altura dessa montanha aqui embaixo, né, na figura de baixo. Então, aqui, de novo, é o R3 e aqui é o R2, né, nessa perspectiva, o R2, desculpa aí que travou de novo aqui, opa, agora voltou. Tá bem difícil aqui, por causa da internet muito lenta. Me perdoem, pessoal, mas qualquer software aqui, por causa dessa atualização aí, vai ficar meio complicado eu trabalhar aqui. Até o GeoGebra, vocês já perceberam que eu tenho... Então, aqui é o R2. Então, essa que eu coloquei em vermelho, o perfil dela aqui embaixo é esse, né? Vocês estão percebendo, ó. É este aqui, que eu estou tentando fazer o perfil, né? E conforme vai subindo, né, em altitude, vocês vão percebendo que as curvas aqui vão ficando, né, menores, né? Vão ficando cada vez menor. Mas marcando sobre cada uma das linhas do R2 a mesma altura, a mesma, né, a mesma cota Z.
Aqui é depressão. Você vê que, olhando os dois mapas de elevação e depressão, né, depressão é buraco, né? E elevação é montanha, né? Eles são muito semelhantes, né, em termos práticos, mas é claro que os valores em relação ao nível do mar, né, estou pegando agora este aqui, né, esse contorno, né, é diferente, né? Então, uma montanha está muito acima, seria, sei lá, né, aqui nesse caso, seria 800 metros, né? E aqui nas depressões, né, você vai ter, sei lá, 600 metros, são, né, 400 metros, assim vai, cada uma dessas linhas, né? E aqui não, aqui, por exemplo, eu coloquei uma de 800, aqui dentro eu vou ter que colocar uma de 1.200, né? E aqui é o contrário, vai diminuindo a altura, né? Aqui diminui para o centro e aqui aumenta a altura para o centro, né? Então, essa é a grande questão que no mapa de contorno que você tem que sempre estar prestando atenção, né? Agora, o perfil, né? Se eu traçar um perfil, né, cortar um mapa de contorno, ó, eu tenho um mapa de contorno, né? Tem um perfil dado, né, agora em cima dessa linha horizontal aqui, ó, AB, né? Como é que fica o perfil, né? Então, se nós olharmos aqui, ó, aqui é 10 metros, aqui é 20 metros, aqui é 30 metros, 40, aqui é 30 metros, 40, 50, né? Então, o perfil em cima dessa linha vermelha aí, horizontal, AB, ficaria desse jeito aqui, né? É claro que é até pouca informação, assim, né? Mas tem, né, foi se construindo um perfil suave entre a linha A e B lá em cima do mapa de contorno, né? Esse perfil suave é por causa das alturas, né? Começa a altura mais baixa, né? 10 metros, né? Que é esse ponto aqui, ó, né? É 10 metros aqui embaixo. Deixa eu só apagar aqui a linha de contorno, que acho que não vai me ajudar muito essa linha aqui, não. Então, agora ficou um pouquinho melhor, né? Agora eu pego esta daqui, né? Esta daqui é linha de 20 metros, né? Que é esse ponto aqui, ó. Agora pega esta daqui. Essa é linha de 30 metros, né? Que é basicamente esse ponto aqui. Né? Depois a linha de 40 metros, a linha de 50 metros. Do outro lado, né? Você está vendo? Ó, marcando os pontinhos, né? Basicamente você vai traçando esse perfil aqui em cima, né? E aí você ligando esse perfil, né? Você tem aonde está a montanha, vamos dizer assim, né? O inverso, né, que é a depressão, do lado direito aqui, mesma coisa, ó. Se eu pegar este ponto aqui, corresponde a este ponto aqui, né? Este ponto aqui corresponde a este ponto aqui. E assim sucessivamente, até chegar lá no ponto mais baixo, né? Por exemplo, este aqui, né? Então, aí você vai desenhando todo o contorno da montanha, né? Através do contorno do mapa de contorno, né? Que é a curva de nível, né? Então, aqui, de novo, essa questão, né? Você vê embaixo o R3, né? Uma malha aqui no R3, né? Então, aqui é o R3, e a projeção, de fato, aqui no R2, né? Agora, uma coisa interessante, né? Você vê que as distâncias entre as linhas são diferentes, né? Isso tem a ver com a diferença de altura. A gente já sabe disso, né? Que as linhas marcam a altura. E, assim, quanto mais próxima está a linha, quanto mais próxima estão as linhas, mais alto é o lugar ou mais baixo. Tanto faz, né? Ou você está subindo ou você está descendo. Descendo rapidamente ou subindo muito rapidamente, né? Então, se você pegar aqui, ó, essa montanha que nós temos aqui, ó, pegar essa região aqui, ó, você está vendo que as linhas aqui estão mais próximas aqui, ó. Por quê? Nessa região está se subindo muito rápido, ó, principalmente nesta que eu estou marcando aqui, ó, as linhas estão muito próximas. Então, aonde as linhas estão muito próximas, ou está subindo muito rápido ou está descendo muito rápido, ok? Essa aqui é uma tendência aqui. Então, se você olhar aqui, ó, também, né? Deixa eu puxar lá a caretinha. Então, aqui as linhas estão muito próximas. Deixa eu ver, pegar outra região. Aqui elas estão muito próximas, né? Aqui elas estão muito próximas. Então, a montanha, né? Vou pegar esse lado aqui atrás, ó. Dá uma olhada como está o perfil aqui, ó. Como é íngreme, né? Está subindo muito rápido ou descendo muito rápido. Então, conforme as linhas estão mais próximas, a diferença de altura é maior. Então, ou você está subindo muito rápido ou está descendo muito rápido. Agora, acompanha aqui, ó. Então, a distância entre curvas de nível, né?
você marcar dois pontinhos de mesma altura, ó, essa linha horizontal que eu estou destacando aqui, né? Então, esses dois pontos, A e D, estão na mesma altura. Só agora pega os dois pontos de baixo aqui, ó, o B e o C. Então, né, também estão na mesma altura. Quer dizer, A e D pertencem, vamos dizer assim, à mesma curva a linha, né, a curva de nível, a mesma curva. O B e C também pertencem à mesma curva. Só que no mapa, né, de contorno, o A e o B estão mais próximos, ó. Se eles estão mais próximos, é menos plano. Se o C e o D estão mais longe, então ele é mais plano. Então, é esse daqui que é a ideia de construir as curvas de nível, né? Então, quanto mais próximas as linhas estão, é mais rápido, né? Mais íngreme, né? Está sendo, ou menos plano, né? Está sendo a topografia, né? Quanto mais afastada está as linhas, mais plano, né? Ou menos íngreme, né? Então, essa que é a ideia. Então, olhar para os mapas de contorno tem que lembrar desta situação que eu estou falando, ok? Então, mais próximas as linhas, está subindo mais rápido ou está descendo mais rápido, né? Se ela estiver mais longe, é mais plano, né? Então, tudo isso faz parte dessa visualização do mapa, né? Que tem, né, a ver com isso que eu acabei de falar aqui, né? Por exemplo, nessa mesma figura, que eu fui mostrando onde é mais alto, né? As linhas são mais próximas, né? Ok? Então, isso... Vamos lá, vamos ver a técnica de encontrar as linhas, né? Então, em geral, é dada uma função. De novo, aquele probleminha, né? Deixa eu passar aqui. Eita, nós. Espera aí. Eu vou ter que travar aqui. Isso tudo por causa, acho que, né, que eu estou tendo esse probleminha aí de estar atualizando o Word, né? O Word não, o Windows. Então, aqui, ó, aqui é o R3, ó. Aqui é o R3, ó. Infelizmente, às vezes eu desisto de trabalhar com isso porque vai me irritando, né? O incompetente aqui fica irritado, né? Então, a figura em azul é em R3 e as linhas embaixo é R2. O que nós vamos fazer é colocar a função, né, XY, que é Z basicamente, né, é Z igual a K. Então, aqui eu vou até complementar, né, para ficar Z igual a K, né? Então, nós vamos falar que K é uma constante que indica o Z de mesma altura, né? Então, a curva, então, nós vamos fazer desta forma, né? Z igual a K. E esse conjunto, então, vai formar aquele padrão que nós temos embaixo, né, no R2, né, que vai vir justamente desta situação de você escolher um certo valor da cota, né? Na figura aqui eu já tinha falado que o 45, né, é o topo maior que nós estamos destacando ali, né? K igual a 45. Então, a gente vai usar essa letra K muito a partir de agora na construção das curvas de nível, tá? Mas a ideia é essa. A gente vai escolher planos que cortam a figura, planos imaginários, que vão formando esses cortes que a gente vai rebatendo, projetando no R2, né? Vou mostrar uma curva de nível, aí já mais dentro da matemática, né? E um exercício desse já faz parte da próxima lista. São só 3 exercícios da próxima lista. O primeiro é justamente desse tipo aqui. Então, o que ele quer que nós fazemos aqui? Ó? Vamos lá. A figura mostra o mapa de contorno de uma função f. Então, vocês estão vendo aqui, né, os dois eixos cartesianos. Um eixo x e um eixo y. Então, deixa eu colocar ó, o eixo x aqui e o eixo y aqui, né? Então, o eixo Z está apontando para vocês, ele está saindo da página, né? Indicando a altura dessas linhas azuis. Então, vamos lá. A altura desta daqui, ó, desta linha, a altura dela é 50, ó, esta daqui, ó, desta linha que está aqui. A altura desta que está aqui, mais internamente, também é 50, ou seja, esse terreno aqui, ó, está com a mesma altura desta linha aqui, ó. Agora, esta linha aqui, né? Esta linha é 60, ó. Esta outra linha é 70, essa é 80. Algo semelhante acontece do lado de cá, ó, 60, 70, 80, essas linhas.
Então, aqui a ideia é tentar estimar os valores da função fora das linhas, tá? Fora das linhas. Ah, mas quanto que é o valor de altura, o z, né? Na verdade, eu estou procurando aqui o valor do z. Deixa eu até complementar, porque aí fica um pouco mais fácil também de lembrar. Eu quero saber quem é esse z aqui, ó. É isso que eu quero saber. A imagem da função, né? Quando é 1 e 3. Só que eu vou estimar a partir do mapa de contorno. Então, aqueles que já baixaram aí a tarefa 3 já vão poder ver que é justamente esse tipo de problema aqui, tá? Agora, deixa eu apagar os comentários, porque às vezes a gente precisa, né, para não poluir demais. Então, agora, vamos lá, vamos resolver esse, porque já é a base para o outro. Que ponto eu quero? X é 1 e Y é 3. Então, vamos lá, no x igual a 1, no x igual a 1, nós temos aqui, ó, x igual a 1 é esse ponto aqui. Deixa eu só pôr tinta que estava sem tinta. X igual a 1 e y igual a 3. Então, aonde está o encontro dessas duas linhas, né? X igual a 1 e y igual a 3. Vou pôr lá o pontinho, ó. X igual a 1 e y igual a 3. Ó. É esse pontinho vermelho agora ali em cima. Então, agora vamos ver quais são as curvas de nível que estão associadas, né? Que estão, né? O ponto está entre quais curvas de nível, né? Uma é esta daqui, ó, que vale quanto? 70, né? De novo aquele probleminha. Deixa eu apagar. Isso está me fazendo eu perder a paciência. Pronto. Então, aqui, ó, é essa linha que é 70. Essa é a linha de 70. A outra linha é a linha que está aqui, a linha do 80. Então, esse ponto, né, olha só, né, que já tem uma ideia. Ele está entre 70 e 80, tá? Então, essas curvas que estão sendo apresentadas, né, você vê que as mais internas, a altura é maior. Significa que tem uma montanha, né, um pico mais ou menos aqui, deve ter um pico mais ou menos aqui, e outro pico do lado de cá. Então, tem duas montanhas saindo da página em direção a vocês, tá ok? E tudo indica, né, tudo indica que nesta parte aqui deve ser um buraco, ó. Aqui deve ser um buraquinho aqui dentro, tá? Tudo indica que seja isso. Tem duas montanhas saindo, né, onde está o X, que eu fiz ali, né? Marcação, né? Não X, né? Uma marcação em forma de X. Então, tem dois picos saindo. E ele quer estimar, então, o valor deste pontinho que eu marquei ali, né? Que é 1,3. E o ponto 1,3 está entre 70 e 80. Como é para estimar, então agora acompanhe o que significa estimar aqui, né? Então ele quer saber o z correspondente, né, à altura no ponto 1,3. Deixa eu só ampliar para vocês verem os detalhes. Agora, o grande problema é a estimativa em si, né? Uma coisa é certa, está entre 70 e 80, né? Está entre a curva de nível 70 e 80. Não está no meio, é um pouco menos do que o meio, tá? Então, uma possibilidade aqui, né, é a gente aproximar 73, por exemplo, a altura do Z ali. Estou estimando, pessoal. Se alguém colocar 74, está válido. O que ele não pode colocar é 76. 76 está errado. Porque é uma estimativa que eu estou fazendo, né? Porque a linha que liga as duas curvas de nível, de novo, esse probleminha aqui, não sei por que está acontecendo isso, é a primeira vez que está acontecendo isso. É algum erro que eu estou fazendo aqui do uso da própria caneta, né? Eu não sei o que é. Então, aqui, eita, nós, está me incomodando muito. Pronto, vou apagar. Então, as duas curvas, né? O ponto está um pouquinho antes da metade entre 70 e 80, né? Então, estou jogando 73 aqui, tá? Agora vamos pegar um outro ponto. Qual outro ponto que nós vamos estimar aí? Acompanhe aqui para vocês perceberem. O outro ponto é ZF45. O X é 4, o X é 4. Espera aí, pessoal. O X é 4, o Y é 5. Então, se vocês olharem ali, está faltando um P aqui.
Agora vamos buscar essa informação aí. Deixa eu ver se eu consigo lá buscar junto com vocês. Ó, 4 e 5. Aqui o x é 4. O y é 5, então é esse ponto aqui onde eu pus o vermelho. Então, está entre a linha 50 e a linha 60. Né? Mas vindo do 50, dá para perceber que ele está mais próximo do 60, né? Então, é maior que 65, é 55 aqui, ó. Aqui é maior que 55. Então, aqui é 50, aqui é 60, certo? Então, ele é um pouquinho maior que 65. Pessoal, me perdoe, eu não sei o que está acontecendo aqui, para eu estar arriscando toda hora isso, dessa maneira aí que não faz sentido. Estava usando normalmente a mesa, não acontecia esse risco, eu nem toquei a mesa. Então, aí tá, F45, ele é maior que 55, com certeza, ele está mais perto da linha 60, né? Portanto, vamos colocar aí 56, vai, vou colocar assim, que eu acho que tá bom. Uma bela estimativa ali. Então, você vê que é uma estimativa, é um aproximado. O terceiro ponto é o F54. Então, isso vai dar uma aproximação também. Só um minutinho para eu acertar aqui. Aproximado. Agora, vamos ver onde está esse ponto, né? Porque eu estou usando sempre esse aqui. 5, 4. Ó, x é 5, o y é 4. Cadê o 4? Aqui, ó. É esse ponto aqui, ó. Então, agora já está bem próximo da linha do 70, né? Está entre 60 e 70. Tá, ok? Está entre os 60 e os 70. Mas está bem próximo do 70, né? Então, vou colocar 68 aqui. Vou pôr aí o 68. Então, esse exercício não é complicado, né? Vocês vão ver lá na lista, faz parte já o primeiro exercício, já dá para vocês fazerem. Que é justamente essa situação aí da curva de nível, você fazer estimativas em cima dela, ok? Então, isso daqui já é um exemplo para a lista. Agora, o exemplo, né, que é a maior parte da lista, o exercício 3, o 2 e o 3, demanda agora o que nós vamos começar a fazer para as curvas de nível, né? Então, aqui é o primeiro exemplo, exemplo 1, né? E o esboço que nós temos que fazer, né, é das curvas de nível da função esta daqui, né, que eu vou colocar em vermelho agora para destacar também. Agora, o que é essa curva aí? Né? Eu já coloquei o GeoGebra mostrando que é um plano. Por que é um plano? Né? Poderia até perguntar, mas professor, por que é um plano mesmo? Bom, primeiro que você pode usar o GeoGebra para colocar essa informação, né? Essa que é a questão aqui. Segundo, tem que lembrar que no plano, o z está elevado a 1, o x está elevado a 1 e o y está elevado a 1. Está todas as variáveis elevadas a 1. Pode aparecer todas as variáveis ou não. Então, aqui pode ficar uma variável elevado a x, só aparecer uma, z igual a 6, né? Por exemplo, seria um plano. Z igual a 6 menos 3x, também é um plano, no R3. Se aparecer o y da maneira que z igual a 6 menos 3x menos 2y, é esse plano que está desenhado aqui, né? É esse plano. Os pontos onde corta o eixo, né, cada eixo, também está indicado aqui, ó. O ponto aqui é no eixo Z, né? Aqui é Z. Lembrando, né, as cores dos eixos aqui, né? O vermelho é X, o Z é azul e o Y é verde, né? Então, esse ponto 6, da onde veio? É quando você pega, zera o X e o Y. Então, esse ponto aqui nada mais é do que 0, 0, 6. O X e o Y, 0. Este ponto 2 aqui é quando o X vale 2, o Y vale 0 e o Z também vale 0, tá? Então, é o ponto 200. E este ponto aqui, que é o 3, é o Y, então é 0, 3Y, tá? Então, você vê que esses pontos onde corta cada eixo, eu já tinha falado sobre isso, é justamente o ponto que a gente pode obter a partir de colocar x igual a 0, y igual a 0, dá o z.
x igual a 0, z igual a 0 dá o y. E também y igual a 0 e z igual a 0 dá o x, que corta, né, no eixo ali do x. Então, como é que nós vamos construir esta função? Agora todo mundo acompanha que é a técnica para construir as curvas de nível. O que eu vou fazer aqui, tirando um detalhe ou outro, é o que deve ser feito nas outras curvas também. Tirando um detalhe ou outro. O detalhe principal é quando aparecer raiz, tá? Mas eu já vou adiantando. Quando aparecer a raiz quadrada dentro do cálculo aqui, dentro da função, aí nós vamos elevar ao quadrado, tá? Já estou avisando que é justamente o exercício 2. Então, vamos fazer esse aqui, é o mais simples. Então, aqui, ó, esboçar as curvas de nível, né, para que valores? O Z vai assumir esses valores. Na verdade, Z é igual a K. Então, aqui também eu vou colocar Z igual a K. Okay? Nós vamos substituir nessa função aqui em vermelho o Z igual a K. Então, acompanhe que eu vou fazer isso. É justamente o passo 1. Ó. Substitua Z por K. Porque agora o Z vai ser um valor constante. E antes de eu substituir esses valores, menos 6, 0, 6 e 12, eu tenho que representar a função do R2. Porque a curva do R3, ou a função no R3, eu já sei, é um plano. Já está até aqui o resultado do GeoGebra, né? Já deixei pronto aqui. Agora, no R2 eu não sei ainda como desenhar. Então, vamos lá. Primeiro, substituir Z por K. Aquela lá em cima vai ficar Z, que é K, 6 menos 3 vezes X, menos 2 vezes Y. Pronto. Primeiro, fazer essa substituição. Então, o Z sendo K, ele vai ser constante, uma cota constante, uma altura constante. Ok? Deixa eu ver aqui, rodou aqui um pouquinho das mensagens. Se vocês quiserem abrir o microfone, às vezes, para conversar comigo, até prefiro, porque às vezes eu estou tão concentrado aqui. Não, aí o Giovanni, já estou respondendo a pergunta do Giovanni, né? Acabei de substituir o Z no lugar, o K no lugar do Z. Vocês estão percebendo? O Giovanni e o Carlos aí. Então, o K vai no lugar do Z, foi a próxima que eu acabei de colocar aí. A Luana está perguntando a questão 3. Em todos os casos, Giovanni, todos os casos, aonde tiver Z, você vai colocar K. Por causa daquela figura, quer ver? Ó, deixa eu voltar lá na figura aqui, ó. Aqui embaixo, ó. Você vê que ele, né? O Z aqui, de novo, aquele probleminha, pessoal, só um pouquinho. Pode ser alguma regulagem da caneta aqui que tá ruim aqui. Você vê que nem apagar ela tá apagando às vezes aqui. Que coisa, viu? Já desanimei com essa mesa aqui. Então, aqui, ó, eu coloquei o Z 45, mas na verdade é o K, né? Então, tá aparecendo aqui, ó, K igual a 45 aqui embaixo. Então, é tudo Z tem que ser trocado por K na técnica, né? Então, foi o que eu acabei de fazer. Aí a Luana, né, a questão da dúvida. Luana, se você não conseguir, manda para mim lá no e-mail, né? Isso, é isso mesmo. O Carlos está falando, tirei o print, é isso mesmo, tem que fazer isso. Tem que tirar o print e jogar lá na tarefa 2. É isso que é para fazer mesmo. Está correto. Vocês montam no GeoGebra, tira o print e joga lá. Tá certinho. Ok, Luana, qualquer coisa você pergunta para mim lá no... Fica esperando o e-mail, né, no fórum, alguma coisa, vocês podem conversar comigo. Luana, tenta enviar o mais rápido possível, tá ok? As atividades aí já estão chegando naqueles prazos, né? A gente ainda tem um tempo, mas procura estar
colocando o mais rápido possível que você puder, né? Vai fazendo. Não, pode enviar, está aberto lá ainda. Tanto que eu comentei muito, né? Tem muita gente chegando, tem o problema de participar no Canvas, tudo isso, então acaba a gente tendo que dar um prazo um pouco maior aí. Então, eu nem estou. É possível ainda carregar, ok? Então, mesmo essa questão que você está perguntando aí, né? Se não der para entregar amanhã, tudo bem, mas procure entregar o mais rápido possível, naquilo que dá para entregar dentro do entendimento que você vai tendo, tá ok? Beleza? Vamos continuar aqui. Se alguém tiver alguma coisa, pode pôr aí, que eu tentei ler todos os chats aqui para todos acompanharem. Bom, então agora, passo 1, então, trocar o Z por K. Como perguntaram, mas é sempre assim? Sim, é sempre assim. Passo 2, reagrupe os termos da função para que seja possível identificá-la no R2. Então, o que eu vou fazer aqui? Pessoal, nós vamos trabalhar no R2. No R2, no R2, é interessante a gente colocar, né, neste caso aqui, não é todo o caso não, tá? Mas vocês vão ter que pegar a experiência aqui junto comigo. No R2, eu já poderia colocar aquela expressão ali, ó. Eu já poderia colocar isso no R2 lá no GeoGebra. E ir mudando o valor do K, ok? Aqui, eu só vou fazer uma questão, isolar o Y, tá? Isolar o Y. A gente pode fazer isso para verificar o que nós vamos ter. Mas a gente já sabe o que vai ter aqui, porque eu já tinha feito a revisão. Essa que está aparecendo agora é uma reta no R2. No R2, então, né, tem uma reta. No R2 tem uma reta. De fato, várias retas, né? Porque o K vai mudando. Então, vocês já poderiam colocar isso daqui, por exemplo, no GeoGebra, sem ter que perder muito tempo. Pegar e já transportar isso com um K lá no R2. Mas eu vou fazer uma coisa um pouquinho diferente, ó, só para mostrar que é uma reta mesmo. Então, todo plano, no exemplo 1, todo plano no R3 geram retas. Essa que é a ideia. Então, agora eu vou isolar o Y, só para vocês perceberem que é uma equação de reta, que foi o que nós estudamos, né? Por isso que eu falei que era importante revisar um pouquinho de reta para chegar nesse momento aqui, ó. Então, agora todo mundo acompanha o que eu vou fazer aqui, ó. Primeiro, essa equação que está aqui em cima, como é uma igualdade, eu posso reescrevê-la desta forma sem problema algum, porque minha ideia aqui é isolar o y, tá? Então, acabei de inverter a equação, só isso. Só isso, eu inverti, como é uma igualdade, continua valendo tudo. Ou seja, 6 menos 3x menos 2y é igual a k. Foi o que eu escrevi aqui, ó, 6 menos 3x menos 2y igual a k. Agora eu vou isolar o y. Isolar o y. Acompanhe o que vai acontecer aqui, ó. Vai ficar assim, eu vou primeiro passar o 6, tá? Vou fazer tudo por partes aqui para todo mundo acompanhar o passo a passo, ó. Então, é melhor fazer bem feito do que tudo corrido. Vai ficar K menos 6. Passei o 6 para o outro lado, operação inversa, né? Então, tá aí K menos 6. Agora eu vou passar o termo com x para o outro lado. Acompanhe aqui como é que vai ficar. Ó. Era assim, ó. Menos 2y. Agora eu vou passar o x. Vai ficar mais 3 vezes x mais k menos 6. Pronto. Vou até tirar o mais aqui, né? Não é usual colocar, né? Agora eu passei o termo com x. Ele era menos 3x, passou para o outro lado, mais 3x. E, finalmente, eu vou passar o último termo, que é o menos 2. Está multiplicando, ele passa dividindo todo mundo do outro lado. Então, eu vou colocar assim, acompanhe como é que eu vou mostrar para vocês aqui. Ó. Y igual, eu vou colocar entre parênteses aqui, para que o 2 fique dividindo todo mundo. Ó. Vai ficar assim, ó, K menos 6, e 2. Ó, essa é uma maneira de escrever. Não sei se vocês se lembram, eu tinha mostrado na revisão justamente as maneiras de escrever, né, essa passagem dividindo todo mundo por 2. Tá? Então, aqui é menos 2, desculpa. Aqui é menos 2. O menos 2 tem que aparecer aqui embaixo. Então, eu passei o menos 2 dividindo, né?
Então, aparece o lado direito, que é 3x mais k menos 6, 3x mais k menos 6, dividido por menos 2. Agora, eu posso reescrever da seguinte maneira, agora, né? Acompanhe aí. Eu posso pegar o primeiro termo, que é 3 vezes x, e dividir por menos 2. Agora, eu vou repartir os termos aqui. O segundo termo que faz, que eu tenho interesse de colocar, é o termo que não tem o x, que é justamente esse aqui, ó. Eu também vou dividir por menos 2. Eu posso separar desta forma, né? E o menos 2 que está embaixo, eu não preciso deixar o sinal ali embaixo, eu posso pôr um pouquinho para fora aqui sem problema. Então, vai ficar 3 vezes x, né, com menos na frente. Né? Esqueci de apagar o parênteses aqui, não precisa. 3 vezes x, deixa eu colocar certo aqui, 3 vezes x sobre 2. Tá? Agora, do outro lado, vai ter o menos 2 de novo, então sou obrigado a deixar o menos fora. Tá? Eu coloquei na frente ali. Então, vai ficar menos 6 dividido por 2. Esta daqui é a equação da reta, porque eu acabei de isolar o y aqui. Ok? O y é igual a isto daqui, ó. São retas decrescentes, porque o número que multiplica o x é negativo. São retas decrescentes. Só que aonde ele corta o eixo y, né, vai depender do número k, que está aqui em cima, que é o z. Ó. Este que é o problema. Então, o que eu faço agora é substituir o k em cada um desses k nessa reta e ver o que dá. Então, agora me permitam copiar aqui e colocar esse resultado na próxima aqui. Ó. Só um minutinho. Pronto. Essa é a reta que nós vamos trabalhar. Eu isolei o x nela, tá ok? Eu isolei o x nela. Essa aqui é a grande sacada. E note que tem o k. Então, essa é a reta. O que nós vamos fazer, então, é substituir os valores numéricos de k, que, de fato, nós já sabemos que era o z, né? Essa aqui é a ideia. Para a gente poder construir justamente as curvas de nível no GeoGebra. Então, acompanhe aqui, né? O que eu vou começar a fazer? Ó. Igual a menos 6. Vou substituir nessa relaçãozinha aí. Ó. Então, acompanhe o que vai acontecer. Ó. Y é igual a menos 3. Espera aí, deixa eu colocar aqui o número entre parênteses, senão ele acaba errando aqui a construção da equação. Note, o x eu não quero k igual a menos 6. Isso vai ficar menos, agora vem entre parênteses o k, que é menos 6, aquele outro menos 6 dentro do parênteses, dividido por 2. Como é que vai ficar esta reta? A primeira reta aqui, depois eu vou colocar lá no GeoGebra. O passo 4 é colocar no GeoGebra essa reta. A reta vai ficar assim, ó. Desculpa aí, pessoal, a garganta. Opa. Menos 6. Menos 6 aqui, ó. Menos 6 dá menos 12, né? Então, agora eu vou colocar menos 12 dividido por 2. Agora, continuando. Notem que tem dois sinais negativos na parte, né, posterior, aqui no segundo termo, né? O primeiro termo é a mesma coisa. Mas dois sinais negativos, né, vai ficar positivo aqui, ó. Vai ficar positivo. Desculpa aí, pessoal, porque às vezes cai fora o sinal aqui na caixa de equação e fica ruim para trabalhar. Aí vai ficar menos 12 dividido por 2 dá menos 6, mas tem um menos na frente. Essa é a primeira reta que deve ser colocada lá no GeoGebra, ok? Vamos para a segunda reta. Que segunda reta que é? Então, tudo isso que eu estou fazendo já é basicamente a ideia do exercício 3 que eu estou passando para vocês, tá? É a ideia do exercício 3. Agora a gente coloca k igual a 0. Então, me permito aqui copiar esta parte de cima, que é tudo igual, só que o k é diferente. Então, aqui o k vale 0. Eu vou pôr 0 aqui. Ó. Vê lá, ó, k igual a 0. E no lugar do 0, né? No lugar do k. Esta primeira parte é a mesma, né? A mesma. Então, aqui vai ficar assim, ó. Agora nós temos um menos, e vai ficar menos 6
dividido por 2, né? Porque o zero não contribui. Menos 6 dividido por 2 dá menos 3, ó. Ou seja, nós temos o seguinte resultado, é só trocar o sinal e a gente já sabe o que vai acontecer aqui, ó. Aqui vai ficar mais 3, né? Menos com menos dá mais. Essa é a segunda reta que vai lá na curva de nível, ok? Então, agora, me permitam, só um instantezinho, né? Eu vou fazer esses dois casos. Está faltando ainda o K igual a 6 e o K igual a 12. Mas eu já quero ir para o passo 4, só para vocês perceberem como que a curva de nível vai ficar lá no GeoGebra, ok? Então, só um minutinho para eu compartilhar agora o GeoGebra. Dá um instantezinho de tempo aí. Aí eu já estou encerrando. Aí eu vou dar mais tempo para essa lista, né? Não consegui fazer todos os exercícios, então semana que vem eu encerro essa lista aqui, tá? Então não precisa sair correndo para entregar semana que vem, tá? Eu vou dar mais uma semana nessa lista aqui. Tá ok, pessoal? Que aí eu faço mais exercícios para tirar dúvidas. Deixa eu compartilhar o GeoGebra aqui. Bom, agora para aqueles que não estavam acompanhando desde o início, né? Super importante aqui no GeoGebra a gente usar o R2. Isso que vocês estão vendo, o gráfico que está aí, né, é do R3. Mas a curva de nível não é no R3, é no R2. Então, eu tenho que trocar, né, eu tenho que trocar a janela aqui. Agora, só um minutinho, que está aquele problema da atualização aqui do programa, para eu mostrar como é que eu vou construir a reta, né? Então, só um minutinho, pessoal. Tá? Até compartilhar com o Google Meet, né? Só para terminar essas duas retas, aí a semana que vem, de novo, não se preocupe, não é para entregar semana que vem a lista. Eu vou expandir o prazo aí, porque eu consegui só fazer um exemplo e mesmo assim ainda está na metade do exemplo. Aí eu refaço semana que vem. Deixa eu ver se eu consigo já compartilhar com vocês. Aí. Deixa eu cortar aqui, porque está difícil, não estou conseguindo compartilhar. Mas eu não queria parar no meio aqui. Tenha um pouquinho de paciência que eu já vou. A primeira vez que está acontecendo, nós trabalhamos até relativamente fácil aí com o GeoGebra, né? Não teve muito problema. Hoje é que deu todo esse problema, né? Por causa da atualização do software aqui. Bom, esse aqui é o R2, né? Se você clicar, depois que instalou, a hora que ele abre no R2, não abre no R3. E a reta, pessoal, que reta que era, né? Então, lembrando a equação da reta que a gente obteve lá, ó, ficou assim, ó. Y é igual a menos 3 vezes x, dividido por 2, né? Então, estou dividindo por 2. Deixa eu ver se era mais ou menos o sinal, mais, né? Mais 6. Essa foi a primeira reta que a gente obteve ali. Ó. Agora está no GeoGebra, está a reta. Outra, que alguém mandou uma mensagem aqui, deixa eu ver. Fala, Giovanni. Não está compartilhando? Deixa eu ver aqui. Parece que eu estou vendo aqui. Não está. Peraí. Deixa eu ver. Pronto, agora sim. Aguarde um pouquinho que ele já vai atualizar. Aí. Pronto, agora está atualizado. Então, essa reta que eu descrevi aqui foi justamente aquela primeira que eu coloquei para vocês lá, né? Com K igual a menos 6. Olha a reta como é que fica ali no gráfico, né? Agora eu vou pôr a segunda reta, né? A segunda reta é esta daqui, ó. Vou copiar, né? Foi justamente a reta que eu obtive ali, né? Vezes x dividido por 2, né? Ô, pessoal, desculpa aí que hoje tá fogo, viu? Deixa eu ver se é mais 3 ou menos 3. É mais 3, né? Então, aqui é mais 3. Então, mais 3. Pronto. Olha aí a segunda reta, né? Deixa eu só apagar essa outra caixa aqui. Pronto. Então, a gente vai construir as curvas de nível, entre aspas, não são curvas, são retas, né? Em que vocês estão vendo duas curvas de nível, né? Com K igual a 6, a menos 6, e K igual a 0. Né? Podemos até colocar aqui, deixa eu ver se eu tenho texto, né? Esta curva de nível aqui é K igual a menos 6, aliás, é menos 6, não 6, menos 6,
K igual a menos 6. E a outra é K igual a 0. K igual a 0. Então, tá aqui, eu vou colocar uma outra, K igual a 0. Essas são duas curvas de nível para esse plano. Então, já dá para ter ideia do que fazer com o exercício 3, né? Justamente o item A, se eu não me engano, o item B também é assim. Você vai substituir o K, isolar o Y, e depois vai substituindo os valores de K que eu coloquei lá na questão 3. Vai formando retas, e aí você vem aqui no GeoGebra e constrói justamente, né, a equação da reta, né? Então, eu coloquei justamente as retas que nós obtivemos, e vocês estão vendo para K igual a menos 6 e K igual a 0. Né? Tem outras maneiras de fazer? Tem. Essa daqui, pelo menos, é a ideia geral. Né? Primeiro, construir a função no R3, que é aquele slide eu mostrei que é um plano. Segundo, substituir o Z igual a K, né? Isolar o Y, né? Pelo menos para esse caso aqui, isolar o Y vai dar uma reta. Por quê? Porque nós estudamos as retas, né? Um pouquinho, revemos, né? Revemos a reta. E são duas retas. Está faltando mais duas, né? Para completar esse exemplo. Semana que vem, eu vou retomar tudo isso, né? Desde o início, mostrar tudo certinho. E aí a gente finaliza os exercícios que eu tenho na aula. Não precisa entregar semana que vem essa lista, né? Já dá para fazer o primeiro exercício, né? Se tiver dúvida no segundo, me perguntem. E o terceiro já dá para fazer do item da reta, né? O do item da reta já dá para fazer, né? Porque aí vocês sabem o que eu fiz aqui hoje é justamente para K igual a menos 6, para K igual a 0, e aí vai traçando as retas aqui no GeoGebra. O que vai fazer também na atividade é fazer o print screen dessa tela e jogar depois lá no arquivo, né, das perguntas, tá ok? Então, é isso aí que vai ser completado. Fala, Giovanni. O Carlos e o Giovanni levantaram a mão. Eu já vou parar aqui, pessoal, de compartilhar. Uma dúvida. Quanto aos feriados que foram adiantados, a gente vai ter aula normal? Boa pergunta. Eu ainda não recebi nenhuma informação informação oficial. Talvez, vocês se lembram a sequência de feriados? Que dia vai ser, Radija? Você lembra? A semana toda? Qual semana? Semana que vem? Acho que é a semana que vem, né? Então, vamos aguardar, vai sair, mas realmente ainda não saiu nada oficial. A FAM ainda não se posicionou. Em particular, eu não sei o que vocês estão pensando, mas em particular, eu acho que não deveria parar, porque está tudo remoto, né? Não é verdade, Giovanni? Acho que Giovanni, né? Giovanni e Radija. Não sei, a princípio, eu não sei se vai parar, não, viu? Estou achando, estou meio descrente, viu? Não acho que não vai parar, não. Tá ok? Mas, de qualquer forma, a gente vai receber informação esses dias aí, tá bom? Para a semana que vem. Só para lembrar, né? Semestre passado, aqueles que estavam aqui, não sei se todos os feriados que foram adiantados, a FAM deu também, né? Bom, então, segundo a experiência do semestre passado, sim, capaz de dar mesmo, né? Mas eu, obviamente, ainda não sei nada. Bom, pessoal, eu vou parando aqui a gravação. Uma boa semana para vocês, bons estudos. Então,